Recentemente foi publicado um estudo que fez uma análise do que traria maior aprendizado em crianças, o material físico ou o material digital. E como pra gente que estuda para concurso público essa é uma discussão recorrente, resolvi dar uma lida ali no resumo, né, na conclusão do artigo e trazer aqui algumas observações para vocês e também a minha experiência pessoal. Quando eu comecei a estudar para concurso público lá em janeiro de 2022, eu estudava pelo computador e para mim era meio que o óbvio a se fazer, porque até então eu sempre tinha estudado tudo pelo computador, não só questão de matéria, de escola, essas coisas, mas porque toda vez que eu queria aprender alguma coisa, eu aprendia pelo computador, né? Isso foi muito comum na minha vida. Porém, quando eu comecei a estudar para concurso público, eu reparei que estava um pouco cansativo ficar estudando no computador, porque eu já trabalhava no computador, eu ia fazer as coisas da faculdade, eu fazia pelo computador, e muitas vezes o meu lazer, ele também estava no computador, ali no meu tempo livre, ia jogar alguma coisa, assistir algum filme, então era o tempo todo com a tela na minha cara, e aí isso me fez começar a questionar se eu não conseguiria trazer uma maior concentração saindo do computador e indo pro papel. E foi aí que eu comecei a imprimir meus materiais e, para minha surpresa ou não, mudou muito a minha concentração, melhorou muito. Não só isso, também às vezes você consegue alternar mais a posição que você fica, então você não fica sempre na mesma posição porque você tá com papel. Às vezes você consegue trocar o ambiente que você tá estudando, o que também já teve estudo que trouxe que você trocar o ambiente do estudo quando você tá com dificuldade de se concentrar pode ser uma coisa positiva, pode aumentar a sua concentração. Eu sentia isso também, então às vezes quando eu não estava estudando muito bem no meu quarto, eu ia para a sala, levava meus materiais impressos, ficava lá estudando, e isso era positivo para mim. Mas sobre essa questão dos materiais físicos e digitais, eu tô com um estudo aberto aqui, basicamente, o que esse estudo observou? Que existe uma maior profundidade de concentração quando a gente trabalha com materiais físicos. Talvez isso não seja novidade para ninguém, muitas pessoas talvez já tenham percebido, nossa, realmente é mais fácil estudar com material físico, só que às vezes é inviável você ficar imprimindo tudo ali. Quando eu comecei a estudar com o material da Brabo Concursos, eu fiquei muito feliz, porque na mentoria já vinham as apostilas físicas e até então eu estava imprimindo todos os materiais e isso dava muito trabalho. E hoje, trabalhando aqui na empresa, né, hoje eu tô aqui na Brabo Concursos, eu fico muito feliz de ter vivenciado esse momento de perceber que o material físico era melhor para mim do que o material digital e de hoje a gente poder seguir uma linha com nossos alunos de reforçar isso, né? Então hoje o pessoal compra a mentoria, recebe as apostilas em casa e assim, é um feedback extremamente positivo. Todo mundo que estuda com as apostilas físicas chega até a gente e fala, cara, que bênção que são essas apostilas, que o cara, ele consegue acompanhar a videoaula, passando ali a apostila, o que o professor fala tá na apostila, e tem também essa questão de você não precisar ficar com a cara enfiada na tela toda vez que você tá estudando. Então você vai estudar uma lei seca, você vai estudar algum conceito, você tá ali no papel, com a sua lapiseira, fazendo anotação, com a sua caneta, fazendo grifo. Eu acho que é muito mais positivo e essa pesquisa realmente chegou a essa conclusão. Óbvio, existem muitas variáveis pra gente analisar quando a gente fala de aprendizado, mas uma variável muito importante é justamente o nível de atenção, e nessa pesquisa eles repararam isso, que existia uma atenção maior quando a pessoa estava utilizando os materiais no papel. Isso pode se dar por vários fatores, às vezes até tem a ver com a construção social, por exemplo, quando a gente está com o eletrônico, a gente está acostumado a ser nosso celular, por exemplo, e tem distrações ali. No computador você pode a qualquer momento abrir uma nova aba e, sei lá, na Netflix, ou abrir o YouTube, abrir o WhatsApp Web, abrir o Instagram, o que quer você use para se distrair, e isso pode ser que deixe uma janela aberta ali na nossa cabeça, que você tá num lugar que existem outras coisas, e isso pode deixar a nossa atenção um pouco mais difusa. No papel não, no papel é só o papel, é só a matéria, e isso prende um pouco mais a nossa atenção. Agora, saindo do que fala a pesquisa pro que eu vivi, tendo passado aí pela minha jornada de estudo para concurso, eu reparei mesmo que, assim, existia uma diferença. Depois que eu comecei a usar o material físico, eu não quis mais largar, porque, cara, se eu consigo me concentrar mais, se aquilo impõe uma menor resistência para eu estudar, eu vou querer fazer sempre desse jeito. A conservação de qualquer hábito, né, não só do hábito de estudo, tem tudo a ver com a gente reduzir os atritos, com a gente reduzir as barreiras, aquelas coisas que impõem algum tipo de dificuldade para a gente executar o comportamento. Eu reparei que era menos dolorido estudar pelo papel do que pelo computador. Era menos desagradável, vamos dizer assim, eu ter aquela luz brilhando na minha cara e eu estar simplesmente olhando para um pedaço de papel. Óbvio que existe todo o desafio de
você se manter entretido com o papel, né? Porque a gente vive numa sociedade de muitos estímulos, então é difícil se concentrar de qualquer forma por uma coisa que não tem nenhum tipo de estímulo, além do estímulo da dor, que é tentar aprender a matéria, mas de certa forma, nesse período, eu consegui observar que dava diferença, né? E eu costumo falar isso para muitas pessoas. Umas pessoas chegam até mim e falam, eu não tô conseguindo estudar mais tempo, tá ficando muito cansativo e tal, e aí eu vejo primeiro quanto tempo a pessoa tá estudando, né? Não adianta ela começou a estudar faz um mês e querer estudar 6 horas por dia, principalmente que não tenham passado de estudos e de leitura, mas às vezes eu acho que é uma saída plausível você começar a imprimir os seus materiais, ou você começar a adquirir materiais que já sejam impressos, ou você buscar alternativas. Inclusive, antes de eu utilizar os materiais completamente impressos, eu comprei um tablet, e eu grifava lá e tal, e mesmo quando eu estava usando os materiais impressos, eu ainda usava o tablet. Ele tem o mesmo problema da tela, que é a luz brilhando na sua cara, e as possibilidades de distrações, mas o que eu fiz? O meu tablet, inclusive ele é assim até hoje, ele não tem nenhum aplicativo instalado, não tem WhatsApp, não tem Instagram, não tem Facebook, não tem nada. A única coisa que tem lá são os aplicativos que vieram quando eu liguei ele, que estão lá até hoje, porque já veio um aplicativo para estudar. Então, isso reduzia muito as possibilidades de eu ficar constantemente me distraindo. Essa questão do material físico ou digital pode ser uma questão mais científica, porque tem a questão do brilho da tela e tem a questão também de a gente se acostumar desde criancinha. O papel é o momento do estudo, né? A gente cresce assim na escola. Você vai estudar na escola, eles te dão uma apostila, eles não te levam para um computador e falam, estuda aqui. É óbvio que a partir dali, muitas vezes você vai para sua casa, você faz o estudo da forma que você achar melhor, da forma que for mais viável para você. Mas hoje, estando aqui na Brabo Concursos e passando com o tanto de aluno que a gente passa nas nossas mentorias, são milhares, milhares e milhares de alunos que passam com a gente aqui mensalmente. A gente começa a pegar esses feedbacks, a gente começa a fazer as mentorias e ver o que os alunos estão sentindo, o que eles estão passando, e é algo que quase universal, que sim, os materiais físicos, eles têm potencializado o aprendizado dos nossos alunos. E por que essa é uma discussão relevante para trazer aqui? Porque, como eu sempre falo em muitos vídeos, a jornada de estudos, muitas vezes, ela é uma jornada que você quer que dure pouco. Não que você nunca mais vai estudar nada da sua vida, pelo contrário, eu sempre indico que você continue estudando. Mas esse estudo para concurso público, às vezes um estudo para um vestibular, você quer que essa fase ela dure o menos possível para que você consiga ir para a próxima fase, que é ser um concursado, que é ser aprovado na sua faculdade. Então é interessante que a gente ache as formas ótimas de fazer as coisas. E eu acho, por tudo que eu já observei, tanto estando aqui na Brabo, participando de toda essa construção dos materiais dos nossos alunos, estando constantemente analisando os feedbacks e as informações que chegam até mim para fazer tudo isso, eu começo a perceber que existe uma tendência perceptível, concreta, tangível, de que existe um desempenho maior dos nossos alunos de quando eles estão trabalhando com esses materiais físicos, e por causa disso eu quis trazer esse estudo e também trazer um pouco da minha opinião, uma opinião pessoal, baseada nas coisas que eu vejo aí no dia a dia, nas coisas aqui do trabalho, e também baseado no meu histórico de estudo. Mas para resumir, é isso, é um pouco de dado científico com a minha opinião, só que a minha opinião ela não é universal, e mais do que isso, ela é só uma opinião, e não é só a minha opinião que importa. Então eu gostaria muito que você compartilhasse aqui nos comentários a sua experiência pessoal com material físico ou material digital, porque às vezes é importante a gente ter esse conhecimento geral, né? Às vezes você até prefere material físico, mas não é viável você ficar utilizando o material físico, dá muito trabalho para imprimir, às vezes fica muito caro, ou às vezes você já testou os dois e falou, nossa, eu achei horrível o material físico, no computador para mim foi muito melhor. Eu gosto muito que a gente esteja constantemente compartilhando essas informações, que é até o motivo de eu trazer tantos temas, e o motivo de eu ter informação para poder analisar e compartilhar com vocês, é esse feedback de vocês, né? Inclusive metade do que eu trouxe aqui nesse vídeo tem tudo a ver com o feedback dos nossos alunos, que eles trazem constantemente pra gente. Então, por favor, não deixe de compartilhar aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. E se você é concurseiro e não está inscrito no canal, obviamente não deixe de se inscrever. Por esse vídeo é isso, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e um forte abraço.